Olá, caro estudante do Beabá Exatas, tudo bem contigo? Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Cálculo 1. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula de resolução de integrais por substituição trigonométrica. Na aula anterior, eu mostrei para você um tipo de substituição trigonométrica. Hoje, eu vou te mostrar uma outra forma de resolução, uma outra maneira de substituição e por que que nós vamos utilizar esta substituição. Como você observa aqui, a gente vai estar usando a integral por substituição trigonométrica para resolver esse tipo de integral que você está vendo aqui. Tá legal? Então, vamos lá, vamos trabalhar, ok? Bem, então olha só, tá vendo esse tipo de integral aí? Quando a gente aprende a calcular integral por substituição simples, normal, né? Que tem até uma aula aqui no canal que você pode estar assistindo também. A gente escolhe uma função e ao derivar esta função que a gente escolheu, o resultado desta derivada tem que ser igual ao que sobrou ali no meu integrando. E isso não acontece, né? Se eu escolher esse termo aqui dentro e se eu derivar, derivada de x² mais a ao quadrado, é só 2x apenas, porque a é um número. E aí, olha só para mim, ó, olha bem aqui, ó, preste atenção. Tem 2x aqui em cima? Não tem, né? Então, você não pode utilizar a substituição simples como a gente trabalha. Então, toda vez que você for resolver uma integral, você vê que não dá para resolver com essa ideia que eu acabei de falar, e se você tiver x² ou a variável independente, independente aqui ao quadrado, mais, olha só, mais uma determinada constante, que você pode colocá-la ao quadrado também, tá bom? Esta cara aqui, ó, já vai te lembrar substituição trigonométrica. Dessa maneira que você identifica, tá bom? Bem, mas qual substituição trigonométrica a gente vai fazer? Então, vamos lá. Primeiro passo, para esta forma aqui, né, que nós temos, você vai fazer esta substituição. X é igual a constante A vezes a tangente de θ. E aí, esse θ ele está dentro deste intervalo aqui, tá bom? Muito bem. E aí, o que que você vai fazer com esta substituição? A gente vai derivar esta função aqui do primeiro passo. Mas tu pode estar perguntando, mas por que, Robson? Por que que tu está usando essa substituição? Você vai já ver. Por que que a gente utiliza esta substituição quando eu tenho este formato aqui, ó? Este formato. Vamos lá. Então, calculando essa derivada, eu vou ter aqui derivada de x aqui, vou ficar com o operador dx, né? Eu vou ter aqui dx dθ, né? Passando θ para lá, eu vou ter dx é igual a é uma constante vezes quanto é a derivada da tangente? É secante ao quadrado de θ, dθ. Pronto, deixa aí. Aí, olha o que que a gente vai fazer. A gente não disse que o x vale a vezes tangente de θ e também o dx não vale isso daqui? Substitua. Então, olha só como é que vai ficar, ó. Aonde tem x, aqui nesse caso aqui, a gente vai ter x ao quadrado, né? Então, eleva ao quadrado tudo isso. Então, vou ter a ao quadrado mais tangente ao quadrado de θ, mais a ao quadrado, ok? Legal. Quanto vale dx aqui, ó? Dx é a secante ao quadrado de θ dθ. Então, eu deixei em vermelhinho aqui, ó. Legal. Mas olha só esse lembrete interessante. Tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado. Olha só a jogada aqui, ó. Eu vou tirar esta soma aqui e vou transformar em um único termo. Então, olha o que que vai acontecer aqui dentro, ó. Se eu coloco o a ao quadrado em evidência, veja como é que vai ficar aqui, ó. Coloquei o a ao quadrado em evidência. Vezes, abre o parênteses, tangente ao quadrado de θ mais 1. Olha só, preste atenção. Não é igual a secante ao quadrado? Rapaz, olha lá, ó. Então, você
elimina esse termo aqui, essa soma, e substitui por secante ao quadrado de θ. Simples. E olha só, dentro deste intervalo aqui, o cosseno deste ângulo, ele é maior que zero, ele é maior ou igual a zero, ok? E o que é secante? A secante é 1 dividido pelo cosseno. Se o cosseno ele é positivo, então você vai ter 1 dividido por um número positivo, né? Sempre positivo, o resultado é sempre positivo. Então, aqui, ó, a minha secante sempre vai ser maior do que zero. Legal? Muito bem. Só que aqui, ó, observe bem, se eu for extrair essa raiz quadrada, aqui, ó, como a minha secante sempre vai ser maior que zero, tá? Aqui não é maior ou igual, é maior que zero, ok? E aí, o que a gente vai ter? Eu vou ficar só com a parte positiva aqui, se eu for extrair o módulo desse termo aqui. Então, por isso que vai ficar apenas a secante de θ. Mas olha só aqui, ó, eu tenho a secante de vezes secante de θ aqui embaixo, e lá em cima eu tenho a vezes secante ao quadrado de θ. Então se eu simplificar, ó, o a vai embora, a secante ao quadrado de θ dividido por secante de θ, sobra apenas uma secante aqui em cima. Então, olha só aqui, ó, como é legal. A gente sai dessa integral aqui, ó, meio cavernosa, a gente usa essa linguagem, né? E a gente vai ter agora uma integral da secante. Como é que resolve a integral da secante? A gente está transformando esta minha integral na variável x numa integral que vai depender de uma função trigonométrica, tá bom? Bem, e aí qual é a tática que a gente usa para poder calcular a integral da secante? Eu pego e acrescento esses dois termos aqui, ó, tangente de θ mais secante de θ, tanto no numerador quanto no denominador. Ah, Robson, mas por que tu faz isso daí? Mas olha só o que eu vou te mostrar. Quando a gente adiciona esse termo, esses dois termos aí, no numerador e no denominador, olha o que vai acontecer. Se eu fizer a propriedade distributiva, eu vou ter secante de θ vezes tangente de θ mais secante ao quadrado de θ, ok? Ó, só distributivo aqui, ó. E embaixo eu vou ter apenas tangente de θ mais secante de θ. Legal? Beleza. E aí, já pensou como se resolve isso? É bem simples. Olha só como é que a gente vai resolver. Vamos resolver por substituição. Aquela lá, ó, aquela substituição simples que a gente usa. Chama alguém de U. É o famoso UDU, né? Como a gente usa por substituição. Eu acho quem vai ser o U e quem vai ser o meu DU. Então, se eu chamar esse denominador de U, eu vou ter aqui, ó, derivada de U. Como é que a gente vai calcular essa derivada dos dois lados? A gente vai ter du é igual. Quanto é a derivada da tangente? Derivada da tangente é secante ao quadrado de θ. Mais quanto é a derivada da secante? Derivada da secante de θ é secante de θ vezes tangente de θ. Tudo isso dentro do parêntese, claro, vezes dθ. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo que essa parcela que está aqui, ó, é exatamente o numerador que você está vendo aqui, ó. Viu? Ou seja, você faz a escolha do U. Ao derivar a tua escolha, o resultado é igual ao que sobrou. Ó, eu chamei esse cara de U. Quem é que sobra aqui para mim? Esse numerador todinho vezes dθ. O resultado da derivada disso aqui, da minha escolha, é igual ao que sobrou? É igual. Por isso que aqui vai aparecer, ó, tangente de θ mais secante de θ. É o meu U. E aqui, ó, secante de θ vezes tangente de θ, mais secante ao quadrado de θ vezes dθ, é o meu du. Ó. Por isso que ficou escrito desta maneira, bem simples. E quanto é a integral de 1 sobre U? É o ln do módulo de U. Ah, olha só como ficou bacana, como ficou legal. Mas observa bem aqui, ó.
Então, esta minha integral em função do θ vai ser igual a ln... Peraí, quem é o u? O u é tangente de θ mais secante de θ, por isso que eu substituí aqui. Mais uma constante. Mas essa não é a variável do exercício. A variável do exercício é a letra x. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora analisar o triângulo retângulo. Então, vamos lá. Ó. A gente tem aqui o nosso triângulo retângulo. O nosso θ está aqui, o cateto oposto é x, o cateto adjacente é a, e a minha hipotenusa, usando o teorema de Pitágoras, é raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, ok? Beleza. Mas, Robson, por que que você disse que esse cateto vale x e esse cateto aqui vale a? Olha só, observa bem aqui, ó, a substituição lá no início, x é igual a vezes tangente de θ. Não foi isso aqui? Passe esse x para cá dividindo. Né? Se você passar esse x dividindo, o que você aprendeu lá na trigonometria? O que é tangente? É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, não é? Por isso que está aqui, ó, x sobre a. E aí você pega, quem é o numerador aqui? É o cateto oposto, por isso que o x está aqui. E o cateto adjacente não é a letra A, por isso que o A está aqui. Tá legal? Muito bem. Mas observa aqui, ó, que no nosso resultado aparece a tangente, mas eu preciso também da secante. Então, como é que a gente vai achar a secante? Veja bem aqui, ó. Para eu calcular o cosseno disso aqui, o que é o cosseno lá na trigonometria? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A secante não é o inverso do cosseno? Então, se o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, a secante vai ser hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Por isso que aqui eu tenho hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, que é a letra A. Então, pegando esses resultados aqui, eu posso, então, agora voltar à variável original do exercício. Então, aqui, ó, o que é a tangente? X sobre A. O que é a secante? Raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado dividido por a. Claro que esse é o argumento do logaritmo natural, que é do ln. Então, a minha resposta vai ficar aqui, ó, pegando o mesmo, como é o mesmo denominador, eu posso juntar os numeradores. Então, eu vou ter que a integral de 1 sobre raiz quadrada de x quadrado mais a ao quadrado dx é igual a ln do módulo de quê? No numerador, x mais raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado dividido por a. Tá legal? Então, se você gostou aí dessa aula, dá uma curtida aí para a gente poder estar divulgando mais ainda este vídeo. Tá legal? Um grande abraço para você e até a próxima aula. Tchau!